Olá, gente bonita! Que bom estar aqui no canal Leio e Comento. E hoje, continuando a leitura do novo livro. É um e-book da autora brasileira Lícia Barros. O livro é um romance de ficção com forte temática cristã e chama-se A Bandeja, Qual Pecado Te Seduz. Finalizamos o vídeo 1 com a seguinte passagem. Na primeira noite na República, Angelina tenta falar com a amiga do quarto, a Michele, não consegue e faz algo interessante. Ela abre a Bíblia e os versículos falam exatamente sobre cuidado, sobre não cair, sobre testemunho. Só que, pessoal, é importante lembrar que a palavra de Deus não é para ser usada de forma solta, ok? A gente precisa entender, meditar, precisa discernir. Continuando. Ela acha estranho, pensa que alguém marcou aquilo, acha até que foi o seu próprio pai, mas aquilo não sai da mente dela. No dia seguinte, Angelina acorda animada, quer provar que é independente, responsável, madura, mas logo começa a perceber que a realidade não é tão organizada assim. Michele é sua colega de quarto, não dormiu ali. Quando aparece, chega apressada, confusa, como se estivesse vivendo uma outra rotina. Aos poucos, Angelina começa a perceber que o ambiente ao redor dela é muito diferente daquilo que ela estava acostumada. Aqui começa algo importante. Nem sempre o problema é um grande erro de uma vez. Às vezes é o ambiente, as pequenas influências, o que vai se tornando comum aos poucos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, diz assim: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Percebe? É uma advertência. Vamos dar continuidade. Na faculdade, Angelina tenta se encontrar naquele novo mundo. Gente diferente, comportamentos diferentes, valores diferentes, e ela tenta se encaixar, sem chamar a atenção, sem ser rotulada, sem parecer diferente demais. E aqui cabe outro comentário. Aqui entra um conflito bem real. Até que ponto a gente tenta se encaixar? E em que momento começa a se afastar do que realmente acredita? A Bíblia ela é clara. Não vos conformeis com este mundo. Continuando. Em um momento, ela vê algo que a incomoda profundamente. Sua própria colega é envolvida com coisas que ela nunca aceitou. E ali começa um incômodo interno. Porque, sabe, quando a gente sabe o que é certo, algo dentro da gente acusa. É bíblico. O Espírito convence do pecado. Vamos lá. E mesmo tentando ignorar aquilo, ela começa a mexer. Aquilo que está ali começa a mexer com ela. Porque agora não é mais teoria, é convivência. No meio de toda aquela confusão, Angelina esbarra em alguém. E naquele instante, lá na universidade, tudo muda. Ela se depara com um homem que ela considerou lindo, seguro, carismático. Alguém que chama a atenção. Alguém que chama a atenção imediatamente. Ele ajuda, conversa com ela
e até acompanha ela até a sala. E naquele caminho, Angelina tenta parecer segura, madura, interessante, mas por dentro está completamente envolvida. Ai, ai, ai. E aqui começa outro tipo de influência. Não é mais o ambiente, é a atração. Isso também está na Bíblia. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Angelina entra na sala, tenta se recompor, tenta parecer normal, mas então ela percebe. Aquele homem que mexeu com ela no corredor está na frente da sala como um aluno. Mas não é um aluno, que ela acha que é o início ali de aula, né? Os veteranos na frente. Mas, na verdade, é um professor. E ela fica olhando para ele e pensa: como assim? E ela queria era desaparecer. Aquele homem que ajudou ela não era um aluno, um veterano da universidade. E ela não consegue ignorar ele, porque ele fala bem, ele ensina bem, prende a atenção, prendeu o coração dela. Ele foi completamente capturado. Quem é esse homem? O professor Alderico, ou como todos chamam, Rico. Quem nunca passou por uma situação assim? Você fala, age e depois percebe. Não era bem assim. O homem vê o exterior, porém o Senhor, ele vê o coração. Mas mesmo assim, a Angelina ela não consegue ignorar a forma como ele fala, toda aquela segurança, o jeito dele ensinar, tudo nela se prende aquilo. E o que era só um encontro no corredor começa a ocupar espaço dentro dela. Gente, nem toda distração parece errada no começo. Às vezes parece só admiração, só interesse, só algo leve. Mas deixa eu dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Continuando, mais tarde ela descobre que ele mora no mesmo lugar, na República. Ou seja, não é só sala de aula, agora é convivência, presença constante. Gente, e aqui entra algo muito real. Quando algo começa a ocupar muito espaço na mente, a gente precisa parar e discernir. Sonda-me, ó Deus. E sem perceber, a Angelina já não está mais tentando se adaptar à nova vida. Ela começa a se envolver emocionalmente. A rotina vai acontecendo, faculdade, novas pessoas, novas conversas, e aos poucos a Angelina vai sendo exposta a um ambiente totalmente diferente do que ela vivia. Dentro da própria casa, entre aspas, festas, bagunça, conversas, drogas, comportamentos, coisas que antes eram distantes, agora estão muito próximas e muito acessíveis.
E é assim que muitas vezes acontece na nossa queda, gente. É assim que acontece. Não é de uma vez, é aos poucos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Já ouviram isso? E a Angelina começa a viver um conflito. Por fora, ela tenta manter tudo sob controle, mas por dentro, algo já começou a se mover. Ela quer se adaptar, ela quer ser aceita, quer viver aquela nova fase. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não combina totalmente com quem ela é. E é aqui que está o ponto. Quando a gente começa a negociar internamente, algo já saiu do lugar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois de um dia assim cheio de informações, sentimentos, pensamentos, ela vai dormir. Aparentemente tudo normal, mas um dia comum. Mas é aqui que algo começa a acontecer. Porque Deus fala de um modo e ainda de outro. Porém, o homem não percebe em sonho ou em visão de noite. Continuando, durante a noite, a Angelina começa a sonhar. E o sonho não é comum, mas ele não vem para confundir, ele vem para revelar. E é aqui que entra algo muito importante. O sonho não vem por acaso. Ele começa a revelar aquilo que ela não estava percebendo acordada. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. E o que ela vai ver neste sonho vai confrontar diretamente as escolhas, os desejos e o caminho que ela está começando a trilhar. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu comentário, curta e compartilhe. Obrigada por ficar até aqui no Leio e Comento, entre páginas e presença. Tchau!